Doutor, muito obrigada pela sua participação. O senhor acompanhou aqui com a gente essa reportagem e o Gabriel Prado acabou de dizer isso, né? Quer dizer, as notícias são boas, ele está estável, está se recuperando bem, mas é uma situação que inspira cuidado. O senhor confirma pela quantidade de sangue que ele teve que tomar transfusão e por essa questão da infecção, possível infecção no intestino? Ele teve um atendimento muito rápido. 50% dos pacientes no trauma morrem em cena. Na primeira hora, a mortalidade aumenta para 30%. Então, quando você sobrevive à sua primeira hora de trauma, chamada hora de ouro, a sua chance de sobrevida é enorme. E quem vai sobreviver? Aquele paciente que foi atendido mais rapidamente, foi bem operado e tiver reserva orgânica. É um homem forte, ele foi bem atendido, mas tomou sangue. Quanto mais sangue você administra, mais chance, porque o sangue é um transplante. Então você tem mais chance de abaixar a imunidade, mas perder o sangue, você tem que fazer sangue. 4 bolsas não é uma quantidade muito grande. Eu sou cirurgião de trauma, operei centenas de pacientes, paciente toma 10, 12 bolsas, que não foi o caso dele. Em questão da infecção, a faca cortou o intestino, então as fezes que estavam dentro do intestino caíram dentro da cavidade. Aquilo tem que ser limpo, exaustivamente limpo, e foi feito isso. E para evitar qualquer dúvida, o cirurgião, lá de Juiz de Fora, colocou para fora. Então não arriscou costurar. Se ele costura, aquilo poderia abrir. Mas por que ele costurou o intestino delgado, fino? Porque a costura do delgado é muito mais simples e muito mais segura. Então, suturou um pedaço e o outro pedaço colocou para fora. A gente está mostrando ali, queria que o senhor explicasse ali especificamente isso. Essa veia que num primeiro momento disseram que tinha sido atingida? Exatamente. Isso é outra coisa muito interessante, porque a veia mesentérica, você tem uma veia muito grossa por trás e na frente dela tem uma que é chamada veia mesentérica superior. Do lado dela corre a artéria mesentérica superior. Então, por questões de milímetros, se pega a artéria, a hemorragia seria muito mais rápida e provavelmente fatal. Me perguntaram assim, mas não saiu sangue, né? Porque aquilo foi uma estocada. A hemorragia era interna toda. Isso é outra coisa importante, isso fica um alerta para aqui para os nossos ouvintes. Uma faca encontrada no abdômen, não tire. Deixe. Porque se você tirar, você pode destamponar. A dele foi tirada? Não, foi tirada pelo próprio agressor. Mas, por exemplo, pior, então, se a faca entrou, é melhor ir para o hospital com a Deus me perdoe, mas... Sim, exatamente isso. Exatamente. Aquela história de você tirar a flecha lá do índio no Velho Oeste não funciona. Porque, inclusive, a primeira notícia que a gente estava aqui era que tinha sido superficial. Então, é porque não saía sangue. Exatamente, foi a primeira informação que veio. Então, do próprio tá explicado filho dele. Tecnicamente. Agora está claro. E é interessante isso, que são as feridas abertas. O que acontece hoje no cenário do Rio? Projetil de arma de fogo de alta velocidade, aquilo destrói tecido, então não tem nem por onde tamponar. Então, uma facada que entra e sai, uma estocada, isso é uma estocada. É como se fosse um furinho numa mangueira. Aquela água vai jorrar lá de dentro. Só que é um furão, vários furinhos. De várias mangueiras. Vamos explicar aqui, então, essa parte do intestino grosso, doutor? O que eles fizeram? Exatamente. Essa parte mais de cima, que está transversa, é o colo transverso. Você tem o lado direito, o lado esquerdo, e quem está no meio chama-se transverso. Aquilo foi cortado completamente, o conteúdo intestinal caiu dentro da cavidade, então é cortada aquela parte que ela morre, ela perde os seus... Por isso eles tiraram um pedaço. Um pedaço e coloca para fora. Aquilo permite vida absolutamente normal. Quanto tempo vai demorar para fechar? Não precisa fechar agora, pode fechar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Isso não é o problema. E um paciente que sofre uma cirurgia de emergência, ficou chocado, quanto mais tempo nós demorarmos a fazer qualquer intervenção nesse paciente, é melhor. Ele não morre com colostomia. Mantém ele assim. Mas morre, provavelmente, fechando uma colostomia. Agora vamos falar uma coisa, com relação à recuperação. O senhor já falou que é importante que ele seja uma pessoa atlética, que ele tenha uma pessoa de bom porte físico, uma pessoa forte. Pela sua experiência, o que ele está sentindo? Essa é uma cirurgia que dói? A recuperação é uma recuperação difícil, uma vez que ela não é laparoscopia, é barriga aberta mesmo? A técnica de anestesia é muito boa.
E hoje a gente tem remédios que a gente consegue controlar a dor pós-operatória. Mas você fazer um corte de mais de 25, 30 centímetros no abdômen é totalmente diferente de fazer pequenos cortes de 2 ou 3 centímetros. Dói. Existe a questão emocional do indivíduo. Você está numa situação, de repente está sendo operado. É totalmente diferente do ponto de vista emocional, tá? Me parece que é uma pessoa... O que o senhor acha que ele enfrenta, qual vai ser a maior dificuldade que ele vai enfrentar? Do ponto de vista médico, ele tem fezes que caíram na cavidade, foram lavadas, ele está provavelmente tomando antibióticos. Qual o antibiótico que a gente dá? E por quanto tempo? Nós não sabemos qual é o tipo de bactéria que tem. Então, nesses casos, a gente faz um tipo de antibiótico e fica fazendo exames de sangue, culturas, e conforme bactérias que não sejam tratadas por aquele antibiótico, você dá um outro antibiótico. Não adianta dar 5 antibióticos ao mesmo tempo, não funciona. Você seleciona mais germes. Então, essa é a ideia. Você faz o suficiente. Normalmente, no intestino, você tem germes chamados anaeróbios, que vivem sem o ar. Então, tem antibióticos específicos com muito pouca toxicidade, que provavelmente é o que ele deve estar fazendo. Então não foi uma coisa simples de jeito nenhum, né? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ontem, como disse o Camarote, parecia Num que era primeiro uma coisa... momento, a informação que todo mundo tinha, que foi passada, é que seria uma coisa bastante superficial. O próprio filho do Bolsonaro falou. E logo depois veio a informação de que a situação era mais grave. Não, a coisa mais importante que eu, como médico, tenho orgulho de ser médico é perceber que a Santa Casa de Juiz de Fora salvou a vida. Isso mostra como a rapidez do atendimento. Se nós não tivermos hospitais de trauma, nós não vamos salvar a vida. Então, isso é uma lição importante para que as pessoas reflitam sobre o sistema de saúde. Esse homem foi salvo pelo SUS. Pelo SUS. Quem salvou ele chama-se SUS. Doutor Alfredo, vou aproveitar que o senhor citou aí a Santa Casa. Nós já mostramos aqui que logo depois do ataque, o candidato Jair Bolsonaro foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, como o doutor Alfredo estava falando. Além de ser uma unidade de saúde a mais próxima do local onde aconteceu o atentado, a Santa Casa é também o maior hospital da Zona da Mata Mineira e é uma referência em medicina naquela região. Eram 3h40 da tarde quando o candidato Jair Bolsonaro tomou a facada. O ataque aconteceu na Rua Alfield, esquina com a Rua Batista de Oliveira, ponto de muito movimento no centro da cidade de Juiz de Fora. Atingido na altura do abdômen, naquele momento, o candidato precisava de atendimento rápido. Segundo testemunhas, Bolsonaro foi carregado e colocado num carro particular. Dali, foi levado para o hospital mais próximo e referência em atendimento na cidade, a pouco mais de 1 quilômetro. A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Jair Bolsonaro foi atendido na emergência e levado imediatamente para o centro cirúrgico. 10 médicos, entre cirurgiões e anestesistas, participaram da operação. O maior hospital da Zona da Mata Mineira faz cerca de 18 mil cirurgias por ano. O corpo clínico é formado por 850 médicos e tem 523 leitos. O hospital é privado, filantrópico e presta serviços para o Sistema Único de Saúde. Bolsonaro recebeu a visita de parentes, amigos, assessores e parlamentares, como o senador Magno Malta, do PR, que gravou um vídeo dentro da unidade de terapia intensiva. Na mensagem, Bolsonaro fez um agradecimento e elogiou o trabalho da equipe médica do hospital. Quero agradecer a Deus por esse momento. Somos mortais. Agradecer também médicos, enfermeiros, que me viram desde o começo. Chegou muito grave, pressão muito baixa, muito pálido, já em choque avançado, choque hemorrágico avançado. Então, se nós não tivéssemos agido rápido, provavelmente não teríamos tido êxito. E corria risco de vida? Corria risco de vida grande. Doutor Alfredo, é um hospital de referência muito importante. São quantas cirurgias por ano, o senhor falou? 18 mil cirurgias, faz transplante. É um hospital... Com dinheiro público? Com dinheiro público e também com dinheiro privado. Quer dizer, a discussão do sistema de saúde é enorme. Mas, de qualquer maneira, a gente fica muito claro como é que dá a importância de você ter um hospital que funcione. É bom a gente ver um exemplo assim. Eu adoro ser médico e saber que meus colegas fizeram uma boa cirurgia, que vão fazer para qualquer um. É muito bacana. Eu tenho orgulho. Doutor Alfredo, e quais são os próximos passos? Uma vez nessa condição que ele está, o que os médicos vão fazer a partir daí e qual é o procedimento? O paciente VIP,
ele tem uma doença já. Então, ele tem que ser tratado como doente. Então, o paciente tem que ter regras básicas, o hospital tem que ter ortodoxia. Se você não pode abrir mão da rotina, é um paciente que tem um risco de infecção pulmonar, porque tomou sangue, vai ficar acamado, ele tem fezes que caíram na cavidade, pode ter infecção, e ele tem que ser monitorizado. Acredito que uma semana, 10 dias, como foi falado, um pouco mais, um pouco menos, ele provavelmente vai dizer o caminho que vai ter. E a partir daí, espera-se que a recuperação se faça. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Doutor Alfredo, muito obrigada pelas suas explicações, pelas suas análises. Foi um prazer ter o senhor aqui com a gente. Obrigado.